Olá, amigos, bom dia! Vamos ao nosso papo com café de domingo? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que atinge a todos nós, que é o sofrimento. Qual de nós nunca passou por um sofrimento? A questão é, você sabe o porquê do sofrimento e como ultrapassá-los? É sobre isso que eu quero conversar com vocês, mas antes eu já peço que vocês cliquem aí no inscrever se não gostei. Se tiver no Instagram, vai lá e se inscreve no YouTube também, tá bom? Para falar de sofrimento, nós temos que falar primeiro sobre Maya. Maya é um termo em sânscrito que significa ilusão. Quer dizer que nós vivemos num mundo de ilusão. Ilusão sobre o quê? Ilusão sobre como funciona o universo, sobre como é a vida, ilusão sobre nós mesmos. Acho que o principal elemento que explica a Maya, para os termos de hoje, para a gente fazer uma comparação para algo mais concreto, é aquele filme Matrix, Ele vivia numa ilusão do que era a vida, sem saber que a vida real estava lá fora e não naquele círculo em que ele vivia. Seria mais ou menos isso. E essa ilusão nos transporta para uma roda chamada Samsara, que é uma roda de sofrimento, de reencarnações, de karmas, que você só consegue sair dessa roda quando você entende o porquê do sofrimento e consegue ultrapassar essas razões de sofrimento. Ora, para você ultrapassar as razões de sofrimento, você precisa saber quais são as razões de sofrimento. Você já se perguntou isso? Quais as razões do meu sofrimento, do sofrimento em geral? Segundo o budismo, o hinduísmo, os yogis estudam muito isso, existem 5 razões principais. Essas 5 razões são chamadas de kleshas. A primeira klesha, ou seja, a primeira razão de sofrimento é a vidya, que é a ignorância, Ignorância do quê? Ignorância de quem você é. Então você vive aqui nesse mundo terreno com uma identidade, que é te dada pelo ego, e essa falsa identidade, ela faz você viver nesse mundo. Então você acredita que você é só isso, Eu sou Ana Paula, eu nasci em tal data, vivi tal coisa, e pronto, trabalho e a minha vida é isso. Não, isso é uma ilusão. Isso é uma falsa identidade, porque o meu verdadeiro eu, o seu verdadeiro eu, é um eu eterno, percebe? Não é um eu transitório. Então essa ignorância é não identificar o que é transitório do que é eterno. A gente vive valorizando, e se agarrando ao que é transitório, ao que é passageiro, Então todos nós, e eu me incluo nisso, Todos nós nos preocupamos se vamos para academia, se temos um trabalho que vai nos dar o suficiente para o sustento, Se a gente está bem de aparência, se a gente tem um relacionamento. A gente para pensar, o que de tudo isso você vai levar? Nada, absolutamente nada. Então a vidya é essa ignorância, é essa ilusão de não saber quem você é, E a primeira busca, para sair do sofrimento é sair da ignorância. Como é que se sai da ignorância? Com conhecimento. Então, o primeiro klesha, a primeira razão do sofrimento é a ignorância, de você não saber quem é você. Você vive numa falsa identidade. Para sair da ignorância, como é que a gente faz? Conhecimento. Então você busca conhecimento. Busque o conhecimento. Aliás, isso aqui que você está fazendo, assistindo esse vídeo, é uma forma de buscar conhecimento. Para levar isso para vocês, eu fui buscar conhecimento, percebe? Então, olha que coisa boa. A gente já está, pelo menos, acordando ou vislumbrando uma saída desses kleshas, Qual é a segunda razão de sofrimento? É a smita, que é o egoísmo. É o ego. Ora, pare para pensar. Uma tá ligada na outra, Pare para pensar. Se eu tenho uma falsa identidade de mim mesma, se eu ignoro quem eu sou de verdade, esse ser divino, essa centelha divina, eu me agarro a quem eu acho que eu sou, Eu me agarro ao meu ego, a essa identidade aqui falsa. E isso muitas vezes me leva ao egoísmo, porque o ego ele faz isso, ele quer te defender, Então é primeiro você, sempre, O ego, ele acha que tudo é uma ameaça, Ele acha que tem que ser melhor que as pessoas, ele julga, ele compara, Então, essa é uma razão de sofrimento, é você viver no ego, E o ego te leva ao egoísmo, à smita. Como é que a gente sai, então?
Ora, eu busco o conhecimento, eu já tenho a noção de que eu não sou somente o ego, mas eu sou também centelha divina, então eu passo a prestar atenção nas minhas ações, nos meus pensamentos, se eles são egóicos ou se eles são de uma sublimidade, uma sublimação, né? Se eles são algo mais elevado. Os seus pensamentos, eles são egoístas ou eles são sublimes? Eles são de terror, de medo, de ansiedade, de depressão, ou eles são de amor, compaixão? Percebe? É você começar a se observar, é uma forma de sair do seu ego, né? Sair daqui da mente e ir para a consciência e observar, se observar. A terceira razão de sofrimento é a raga. O que é raga? É o apego aos prazeres. Então vamos lá. Mais uma vez, tudo está ligado, né? Interligado. Se eu acho que eu sou só isso aqui, e que existe esse momento aqui, eu vou me apegar ao que eu tenho. Eu vou me apegar ao meu carro, vou me apegar às pessoas que estão comigo, vou me apegar à minha casa, eu vou me apegar a tudo. É o apego ao que pode me trazer prazer. Isso traz prazer, isso traz felicidade, né? Esse relacionamento, ficar com uma pessoa, ficar com outra, contatinhos, né? Cerveja no final de semana, né? Eu quero ter o carro para mostrar para outra pessoa, eu vou postar isso aqui no Instagram para me sentir melhor que a outra pessoa. Tudo que traz prazer, esse apego, ele é uma razão de sofrimento. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter prazer, evidente, que não só pode, quanto deve ter prazer. A questão é se apegar ao prazer. Achar que sem aquilo você não pode viver. Sem aquilo será um sofrimento imenso. Percebe? Usufruir do prazer é ótimo. Se apegar a ele, não. Você tem que usar as coisas para seu benefício e não ser prisioneiro dos prazeres, seja qual for. Prazer sexual, prazer da bebida, prazer, qualquer prazer material, né? Tem gente que tem ganância, né? Então, muito cuidado com o apego aos prazeres, né? Você achar que você não pode viver sem aquilo. Tem gente que acha que não pode viver sem um relacionamento. Aceita qualquer coisa, um contatinho aqui, um contatinho ali, só porque precisa, né? Acha que precisa ter esse prazer de estar com alguém no final de semana tomando uma cerveja, percebe? Então, tenha prazer, sem dúvida alguma, mas não seja escravo dele, não se apegue a ele. E a quarta razão de sofrimento é doesha. Me perdoe se eu não pronunciar corretamente, que são palavras em sânscrito, tá? É a aversão. Aversão à falta de prazer, ou seja, tudo aquilo que me impede de ter prazer, eu tenho aversão, né? Isso vai muito cair muito no sistema de crenças, né? Tudo aquilo que em algum momento me fez sofrer, eu tenho aversão. Então, às vezes, por exemplo, eu me impeço de ter um novo relacionamento porque eu sofri no anterior. Então, eu tenho aversão a qualquer possibilidade de algo que me faça sofrer, que me impeça de ter prazer, percebe? Então, ao mesmo tempo que raga é o apego ao prazer, doesha é a aversão a tudo que me impede de ter prazer, percebe? E aí eu fico entre o sucesso e a desgraça, percebe? Eu fico apegado à euforia ou então muito deprimido por não ter. A gente tem que ter um equilíbrio, de viver a vida com um equilíbrio, entende? E o quinto é a abnivesha, é o medo da morte. Ora, se eu tenho total ignorância de quem eu sou completamente apegado a essa vida material e aos prazeres, é óbvio que eu vou ter medo da morte, né? Porque eu desconheço a morte. E, gente, é a única coisa realmente real, né? Real que eu digo assim, que a gente tem absoluta certeza que vai acontecer. Que em algum momento a gente vai deixar essa vestimenta aqui e partir, né? Então, como é que eu me livro desse medo da morte? Buscando a espiritualidade. Como é que eu busco a espiritualidade? Buscando o conhecimento. Percebe como tudo está interligado? E assim, acho que o principal é você sair da ignorância. Acho que a primeira, né, que é a avidya, é a que te livra, né? Se você se livrar da avidya, da ignorância, você se livra de todo o resto. E isso só se dá através do conhecimento. Então busquem coisas que vão fazer você pensar, que vão fazer você
entender, compreender como é que funciona o universo, a vida, e aí poder valorizar quem você é de verdade. Você é essa centelha divina, esse eu superior, que está momentaneamente aqui na Terra com uma identidade. E em que algum momento você vai deixar essa identidade. E essa identidade é para você viver aqui na Terra, ela é necessária, mas ela também pode te ajudar, né? Através da sua força. Tem o Hélio Couto diz que só um ego forte consegue buscar a centelha divina. Por quê? O ego forte, ele tem conhecimento de quem ele é. Ok, eu sou isso, mas eu sou também a centelha divina. Não é um ego inflado, não confundam, não é um ego inflado, mas é um ego forte, que consegue olhar para as suas sombras e para a sua luz. E aí, começar a subir em direção à sua centelha divina, né? Primeiro sair da mente, tomar consciência e observar, se observar. E nesse caminho de se observar, ir subindo até a sua centelha divina, o seu eu sou, o seu eu superior, que é quem você é de verdade. Amigos, se estiverem gostando de conversar comigo, não esqueçam, clica aí no inscrever-se no gostei e até o próximo Papo com Café. Um grande beijo.